Bom, o nosso podcast desta semana tem um convidado para lá de especial, Fernando Guinato, diretor-geral do Sheraton WTC São Paulo, que é um dos grandes equipamentos de São Paulo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a parceria e a participação do nosso patrocinador, do Convention Visitor Bureau de São Paulo, com a nossa agenda da semana, que está toda semana no nosso programa, com o Tony Sando e com todos os eventos que acontecem em São Paulo. Mas o Fernando, seja muito bem-vindo. Eu queria apresentar o Fernando para vocês. Fernando Guinato é diretor do Sheraton WTC Hotel em São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, com vasta experiência no setor hoteleiro. Guinato tem se destacado por implementar práticas inovadoras e sustentáveis, além de fortalecer a presença do Sheraton WTC em eventos internacionais de grande porte. Guinato, é um prazer ter aceito o nosso convite, inclusive como também presidente do Convention Bureau. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cacá. Cacá e Thaís, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, participar desse podcast. É bom a gente ter ferramentas que possam dar subsídios ao nosso segmento, né? Nós aprendemos que a associatividade, o cooperativismo, a pandemia deixou esse legado e eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo. Faltou só um detalhe no meu currículo, que eu acho que hoje que é o mais importante. O Fernando Guinato é avô da Mariana e da Isabela. Que legal. Muito importante. Com Fernando, você. Seja muito bem-vindo. E para a gente poder começar, eu queria falar justamente sobre essas ferramentas tecnológicas, né? Então, a pandemia trouxe isso que a gente estava conversando, né, há pouco tempo atrás, a gente vê um universo de possibilidades de conexões que a gente não tinha antes. Então, como é que você vê, né, cada vez mais o cliente querendo uma experiência personalizada e tecnológica? Como é que você vê essas ferramentas e o impacto daqui a 5 anos para a indústria hoteleira? Thaís, a gente tem que dividir esse segmento antes da pandemia e depois da pandemia. A pandemia nos ensinou muito. Então, eu diria o seguinte: antes da pandemia, você fazia o quê? Você locava metro quadrado. O teu cliente queria fazer um evento, que tamanho que é o teu evento, quantas pessoas são o seu evento. Então, você precisa de tantos metros quadrados para acomodar bem os teus convidados, os participantes. Hoje, se você não tiver agregado ao metro quadrado tecnologia, você vai ter dificuldade de vender. Então, hoje você tem uma realidade que, de certa forma, se não substitui, complementa muito bem a cenografia, que são os painéis de LED, e que você pode projetar nos painéis de LED aquilo que você quiser do tema que está sendo discorrido. Outro fator é a internet, né? Eu acho muito difícil alguém conseguir sobreviver hoje se não tiver uma internet boa, estável e que dê segurança, porque outra coisa que a pandemia nos ensinou é que você, além do presencial, você tem muitos eventos que são transmitidos também de forma virtual, online. Então, você acaba agregando uma série de outros serviços e componentes, e eu te diria que não precisa esperar 5 anos, não. Veio muito rápido e está sendo muito rápida essa transformação. E veio para ficar, né, Fernando? E veio para ficar, sem dúvida. Não tem volta, não. Sim. E quando você fala em determinados componentes, você acaba reduzindo para o cliente o tempo de montagem. Uhum. Quando ele já encontra uma estrutura fixa, Sim. né? Ele fala assim, então, em vez de eu precisar de um dia de montagem, em uma noite, Sim, eu consigo deixar o meu evento em condições e no dia seguinte de manhã começar. E reduz custo, né, também. Reduz custo, sem dúvida, que hoje, só adiantando um pouquinho, né, teve uma época que
quem resolvia como é que ia ser o evento, onde ia ser o evento, era o departamento comercial e marketing. Hoje, vem um rapazinho de óculos, senta na tua frente, abre um notebook, ele tem uma planilha ali, e se enquadrar no budget, faz. Se não se enquadrar, não faz. No fundo é isso. Essa é a diferença. Agora, Fernando, a gente sabe que os eventos internacionais têm um impacto sobremaneira na economia local. Eu queria que você me dissesse, por exemplo, um evento como o da Taylor Swift e de outras presenças internacionais importantes. Qual o impacto que isso pode gerar para o nosso segmento, para o setor? Qual é a sua ótica? Deixa eu pegar esse gancho. São Paulo continua sendo uma cidade de turismo de negócio. O perfil é esse, mas nós temos que admitir o peso dos eventos artísticos, você falou da Taylor Swift, dos eventos esportivos. Nós temos Fórmula 1, que é um evento importantíssimo, nós tivemos Fórmula E já, vamos ter uma corrida também em Interlagos de longa duração, no formato Le Mans, mas não com 24 horas. Então, esses eventos todos, eles acabam compondo um novo segmento dentro de São Paulo. Março do ano passado foi o mês de maior índice de ocupação na cidade de São Paulo. A média da cidade de São Paulo teve acima de 85%. Pô, mas o que aconteceu em março do ano passado? 2 semanas de Coldplay no Morumbi e a última semana de março, Lollapalooza em Interlagos. Então, a gente tem que admitir essa nova realidade. E a gente vê pelo nível de ocupação do espaço como o Allianz Parque. Bom, ele é mais utilizado hoje para shows e eventos do que para futebol. Então, esses eventos internacionais são muito importantes. E você tem também eventos internacionais de calendário, principalmente eventos médicos. Isso aí traz para a cidade um volume de negócios independente do evento em si muito grande. Na cadeia, né? Exatamente, que se movimenta restaurante, se movimenta shopping, se movimenta outras atrações que São Paulo está capacitado hoje a fornecer para os seus visitantes, né? É muito legal, importante. O Fernando, falando nisso, né, a gente sabe da necessidade de crescimento da indústria hoteleira, mas eu queria que você comentasse aqui para a gente como a gente equilibra, né, o crescimento econômico com a questão de práticas de responsabilidade social. Eu sei que vocês estão bem à frente, né, pelo que eu pesquisei nessa questão de ESG e tal. Queria que você citasse para a gente aqui algumas práticas de sustentabilidade praticadas pelo Sheraton. Tá. Nós tivemos a contratação de uma consultoria para fazer a nossa avaliação de ESG, né? Porque o ESG não é um credenciamento, é uma satisfação que você dá para a sociedade de o que você está fazendo para melhorar, né, as 3 letrinhas. O nosso equipamento, nós tivemos uma visão do idealizador dele, realmente pensou muito na frente. O nosso equipamento, ele tem uma usina de reuso que recupera a grande maioria da água, não para se tornar potável, mas para que você possa utilizar ter um uso como jardinagem, como limpeza de áreas comuns, né? Nós já temos uma prática também de coleta seletiva de lixo, que é extremamente eficiente, né? Nós temos uma preocupação em você ter uma economia de energia. Então, com lâmpadas e sensores
que permite que você economize energia, ou seja, que a demanda seja bem menor. E essas práticas elas já estão incorporadas no nosso dia a dia. Quanto às outras duas letras, o social, por exemplo, a gente teve uma avaliação muito boa, tanto no critério de diversidade, né, como admissão de... Inclusiva. Exato, em todos esses itens, mas o principal foi, que é comemorado lá, né, a nossa folha é composta por 53% de homens e 47% de mulheres. Por que esse desequilíbrio? Embora esteja bem cotado em termos de média nacional. Sim. Porque você tem um pessoal de manutenção que primordialmente são homens, você tem um pessoal de montagem operacional de eventos. O perfil é diferente. Que precisa ser homem, mas a hora que você pega os 11 gestores, 2 são homens, eu e o meu financeiro, os outros 9 são mulheres. Então, isso equilibrou. E a hora que você pega a composição monetária da folha, a situação se inverte. 56% da massa salarial são das mulheres e 44% são dos homens. Legal. Isso nos deixa realmente muito satisfeitos. Por conta do perfil, né, de força Exatamente. de trabalho mesmo, né, mas do homem. Agora, um negócio que é importantíssimo para todos nós, né? A história da resiliência e a recuperação pós-pandemia. Todo mundo sabe que foi um teste de resiliência para muitos setores. Quais as lições valiosas para a indústria da hotelaria? Quer dizer, eu sobrevivi também dentro dessa história da criatividade. Para a indústria da hotelaria, que é essencialmente presencial, quais foram as lições para isso? Olha, nós tivemos uma série de atitudes e cada um sabe onde é que aperta, né? Então, nós tivemos equipamentos que resolveram parar temporariamente as atividades. Nós tivemos equipamentos que eles pararam e logo voltaram. Nós tomamos uma atitude de não fechar nenhum dia. Nós não fechamos nenhum dia. E uma outra atitude que nós tomamos foi de segurar todos os gestores que eram importantes. Ninguém sabia quando é que ia voltar, mas todo mundo tinha esperança, certeza que um dia volta. E nós falamos, a hora que voltar, a gente já quer estar em velocidade de cruzeiro. Nós vamos... É lógico que nós utilizamos de uma série de recursos, né, como afastamento de temporário, jornada reduzida, né, tudo que estava previsto tudo que na estava lei, previsto. Né? Tivemos uma pequena redução de 4 e aprendemos muito. Aprendemos que a equipe tinha que estar unida, né? Aliás, isso não aconteceu só com a equipe, aconteceu com o segmento como um todo, né? Nunca as associações tiveram tanta importância como durante a pandemia. Sim. E essa mobilização, depois que voltou, continuou, né? O PERSE é uma demonstração disso, né? Da força associativa. Então, isso tudo foi passado para os colaboradores. Eu só queria registrar o seguinte, nós sofremos muito com a pandemia, e eu não sei se não sofremos mais com a retomada. A retomada foi terrível. Foi mais dolorida. Ela voltou numa velocidade que ninguém podia imaginar que ela ia voltar. Não, mas estava represado.
Pô, tudo bem, estava represado. Mas a hora que voltou, vou dar um exemplo. A gente consegue recompor um quadro, né? Mas você consegue recompor a eficiência da entrega como era antes? Não, você consegue recompor 100% do quadro e você vai atingir 80%, 85% da eficiência da entrega. Até capacitar todo E mundo. você não pode, porque teve uma época que era assim, passava na porta, você achava que servia, punha a camisa e mandava jogar. A palavra treinamento sumiu do nosso dicionário durante um determinado período. Hoje a gente já consegue recompor capacitação. Exatamente. E com qualidade. E vai falar assim, não, só vai para frente de trabalho a hora que estiver preparado, efetivamente. Mas foi um sofrimento grande. Imagino. É mais ou menos, se for fazer uma analogia, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, impossível retomar do dia para a noite o que fazia antes, com toda a diversidade que eles tiveram. Com você, Thaís. Fernando, essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela complementa a minha primeira pergunta, que é ainda na questão de transformação digital, né? Como é que o grupo está olhando para isso no sentido da melhora da experiência do cliente? Olha, a gente está sempre atento às demandas do mercado, né? Então, você tem uma série de requisições do cliente que você tem que incorporar. O meu cartão de visita, o meu chefe, o João Lagi, falou para eu colocar que nem tinha no cartão dele. Tem uma frase em inglês dizendo assim, aqui tudo é possível. E eu brinquei com o meu chefe e falei assim, e como é que faz para honrar essa frase? Né? A frase é linda. Agora, tem que entregar, né? E para honrar essa frase, e para entregar. Então, o que a gente sempre se desdobra é para atender todas as demandas que venham dos clientes. A maioria das demandas de inovação acaba vindo das empresas que são produtoras desses eventos, dos grandes eventos, né? Hoje, se você reparar, os grandes eventos, eles diminuíram o espaço da plenária de conteúdo e acabaram contemplando, se possível, no mesmo espaço, a parte do network, através dos estandes de patrocinadores ou de estandes de lançamento de novos produtos. Isso é alguma coisa que já é realidade hoje, né? E também em função da pandemia. A pessoa vai para um evento, ela tem a oportunidade de fazer o corpo a corpo com uma série de pessoas da área que ele atua e que são de interesse dele. E aí ele fala assim, pô, essa palestra aqui é muito boa, deixa eu anotar que depois eu pego no YouTube e vejo com calma em casa. Então, é uma continuação, né? Então você tem que se adaptar. Quando eu falo diminui o espaço de conteúdo, não é que ele deixou de ser importante. Você encontra hoje, nos eventos maiores, uma série de espaços secundários com temas específicos. Então, isso tudo é uma adaptação à nova realidade para chegar e falar assim, não, precisa então no foyer criar 4 espaços para 50 pessoas cada uma, vamos criar. São as arenas, né? São as arenas, né, com temas específicos e que tem um público interessado também. E eu estou dando esse exemplo, mas você tem, mesmo em termos de tecnologia, uma série de outros avanços, né? E volto a falar,
A internet é fundamental, porque hoje você faz conexões incríveis, né? Há muito tempo, ó, aí, uns 8 anos atrás, teve um cliente nosso que veio com uma inovação. Ele criou um palco central com 4 palestras simultâneas. Muito legal. Foi um dos primeiros a fazer isso. Foi a Oracle. Em São Paulo. A Oracle chegou e montou esse esquema e ninguém escutava nada que estava falando e, de repente, começava a bater palma, fora assim, acho que aquela palestra acabou, né? Hoje é uma realidade, né? Mas, e muito bem difundida e que se sabe usar. Agora, é lógico, tem toda uma tecnologia por trás disso, né? Então, eu acho que o fator tecnológico, ele acompanha a necessidade que os clientes criam, né? A gente tem um questionamento agora no roteiro sobre inclusão e diversidade, que você já respondeu numa pergunta anterior. Tá. Eu vou pedir para a Thaís, então, continuar falando sobre o futuro do turismo de negócios. Essa pergunta é intrigante, né? Porque a gente fala muito aqui dentro do tema do podcast sobre turismo de negócios, né, Cacá, e a cadeia. E eu queria saber como é que você enxerga, né? Ele, depois da pandemia, sofreu uma série de mudanças, tinha a questão da demanda represada, tinha a questão do PERSE. Como é que você vê esse cenário do turismo de negócios em São Paulo, de agora, né, com todas essas mudanças, para o futuro? Olha, eu vejo com muito otimismo. O turismo de negócios, ele voltou. O que mais traz público são as feiras, né? As feiras voltaram com tudo. Quer dizer, você pega um evento da APAS, você fala assim, pô, mas que loucura que é isso, né? Você vai pegar, no começo de setembro, um evento do Equipe Hotel, e fala assim, pô, mas tem tanta gente assim, né? E tanto produto para ser colocado, para as pessoas verem. E quando a gente fala em eventos, em congressos, quem ainda acho que não voltou com a mesma força que tinha antes? As farmacêuticas ainda não voltaram, a indústria farma ainda não voltou naquele volume que tinha antes. Do que tinha antes. Mas, até porque eles também tiveram uma lição na pandemia de saber que os eventos virtuais é uma ferramenta importante e que pode ser utilizada. Inclusiva, né? Inclusiva. Mas, a hora que você fala em eventos médicos, né? Os congressos médicos, é uma loucura o que está acontecendo. Eles voltaram com tudo. E fala assim, não, mas isso é que estava represado. Não é que estava represado, não. É o retrato demanda nova. Da demanda nova. Entende? Não tem mais nada represado. E evento médico é principalmente pelas especializações que cada vez ficam mais. Exatamente. Tem especialização da Associação Mundial de unha, mindinho do dedo, não sei o quê, né? E daí vai. É por aí. É por aí. Cria demanda, né? Nós, há 3 semanas atrás, nós chegamos a ter 2 congressos médicos distintos lá no WTC, e mais um evento que estava só com hospedagem, que era um evento de cardiologia que estava acontecendo no Expo Transamérica. Então, e os médicos, eles conseguem ajudar a gente bastante no seguinte sentido: eles dão preferência a feriado prolongado e a finais de semana. Aí ajuda muito. Os consultórios deles já vão estar fechados mesmo, assim, vamos aproveitar. E não concorre com as feiras, que é de terça a quinta, né, basicamente. Exato. E você tem características distintas, né? O evento médico, geralmente o médico vem com a esposa. E aí você alavanca... Uma alocação a mais. Se alavanca
a visita a shoppings, porque restaurantes, então agrega bastante. Agora, uma coisa que está acontecendo é a história da competitividade para as locações de curta permanência, tipo Airbnb. Como é que o setor da hotelaria está respondendo a esse crescimento disso com relação a essa coisa do curto prazo de aluguel? Olha, Cacá, você tocou num ponto interessante, mas eu vou dar um outro exemplo para você. Você já viu a quantidade de apartamentos e estúdios que estão sendo lançados em São Paulo? Sim. É uma loucura. E com a seguinte característica, a maioria deles muito próximo a uma estação de metrô, ou seja, para facilitar a logística da locomoção, né? E dando uma comodidade que um apartamento tipo no nosso hotel tem 45 metros quadrados. Dá para fazer 2 estúdios. Não, você com certeza você encaixa um estúdio naquele nosso apartamento com tranquilidade. Fala assim, mas e você sente essa concorrência, né, dos estúdios ou do Airbnb? A demanda está muito aquecida. Eu acho que num determinado momento vai ter algum reflexo, né? Mas hoje a demanda está tão aquecida... Tem para todo mundo. Que tem para todo mundo. Com certeza tem para todo mundo. Mas deixa eu pegar um gancho, que assim, foi o tempo também que o hóspede ia para um hotel e procurava uma cama legal e um chuveiro bom. Assim, não. Ele quer uma experiência. Hoje, ele não se contenta só com uma cama legal e com um chuveiro bom. Ele quer algo mais. Ele quer uma opção gastronômica, ele quer uma opção de lazer, seja através de uma atividade física, seja através de um espaço para game, para jogos. Ele quer um hotel que tenha a TV a cabo, e se não tiver o Netflix, ele vai reclamar, vai falar assim, pô, mas... Cadê minha série, né? Não, eu saí da minha casa para não ter aquilo que eu tenho lá. Ele quer pelo menos isso. Então, nesse ponto, eu acho que a hotelaria pode criar um diferencial e falar, não, a preferência é minha. É isso aí. Que é o valor agregado, né? Exatamente. Agora, Fernando, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa aqui do nosso desafio de manter uma equipe capacitada, né? Então, eu queria saber como é que você enxerga o que precisa ter de competência um líder para trabalhar na indústria hoteleira e como é que o grupo Sheraton trabalha a questão de manter as pessoas qualificadas e reter os talentos. Bom, nós temos quantos dias para conversar? Não, porque isso aí é o que enche meus olhos. É o projeto que eu mais gosto dentro da nossa organização. Quando nós começamos o trabalho de ESG, a hora que chegou no social, nós chegamos à conclusão que tínhamos que fazer um programa específico de saúde mental. Né? Assim, mas vocês detectaram o quê? Que o hotel se transformou num hospício? Não chegava a tanto, né? Mas a gente tem que admitir que a carga emocional que esse contingente teve durante a pandemia, né, com a preocupação, será que eu mantenho o meu emprego? Será que eu não mantenho? Será que eu volto? Será que eu sobrevivo? Né? E depois, com a retomada, com uma carga de trabalho absurda, e eu sempre falava o seguinte para os meus líderes, fique atento, respeite o limite físico das pessoas. Todo mundo tem um limite.
né? E quando veio esse projeto de saúde mental, o objetivo não era que você saísse com uma receita debaixo do braço para comprar um medicamento. Era que você tivesse uma série de avaliações a partir de exames, né? Exames clínicos, que a gente conseguiu se mobilizar para ter, fazer uma entrevista, uma médica especializada e fazer um exame de biopedância, que é uma coisa legal, porque acusa uma série de desvios, assim, né? De desvios e base de orientação para falar assim, muda um pouco o teu hábito, né? Você toma quantas por dia? Você toma 2? Você consegue tomar uma só, né? Faz um pouco de exercício. O teu sono não está legal? Vê o que está interferindo no teu sono. E isso tudo era extremamente voluntário, só se inscrevia quem queria e se quisesse desistir do meio caminho também, sem problema nenhum. Que isso é muito foro íntimo em cada um. E nós tivemos uma adesão de 97%. Isso é confiança legal, psicológica, né? Muito legal. Passada essa fase, toca a vida. Há 1 mês e meio atrás, uma liderança das camareiras aproveitou que a gestora dela estava de férias, falou assim, dá para o senhor conversar com a gente? Dá. Aí fui na reunião delas, o warm-up que elas fazem todo dia, 7h30 da manhã, falou assim, o senhor fala muito em limite físico. O limite mental para o senhor não tem importância nenhuma? O que você vai responder para a pessoa? Né? E a partir daí, peguei meu pessoal de RH, peguei um pessoal de apoio de saúde que a gente tem, falei, nós temos que montar um programa, nós criamos num espaço um consultório, a psicóloga atende de terça e quinta-feira regularmente. Nós tivemos 48 profissionais que pediram para ter esse serviço. Nós tivemos que estabelecer um corte, que foi, primeiro, os de salário mais baixo, que o plano de saúde deles não cobre, né? Você imagina, o nosso plano de saúde é bom. Eu falei, mas eu não posso levar em consideração o que eu tenho. Eu tenho que levar o a 1.200, pô. Como é que é o a 1.200? É um pouco melhor que o SUS. Então, também, né? Imagina alguém chegar e falar, eu estou com um problema psicológico e vai agendar para daqui a 1 ano e meio. E nós aprendemos, todos nós, que depressão não é frescura. Depressão é doença. Tem que cuidar. E é uma doença que já está entre os 3 motivos de afastamento no Brasil, né? E o burnout também agora virou um CID, né? Exato. CID-11, se eu não me engano. E aí incorporamos mais uma atividade que começou hoje. Antes de vir para cá, fui lá e já tinha uma série de agendamentos. Uma massagista para fazer relaxamento em alguns funcionários que sentem tensão, né? Eu não lembro mais quando é que isso aqui estava destravado, né? Você imagina um coitado de uma camareira que se mata, né? Então, e um outro fator dentro desse tema é o seguinte, treinamento. Nós retomamos aula de inglês para as camareiras, isso é legal, e a gente tem que quebrar determinados paradigmas, né? Eu ia falar assim, ótimo, você gasta um monte de dinheiro com treinamento, a hora que o cara ficar bom, ele vai embora. Escuta, cria paralelamente um programa de retenção de talento. Cargos e salários. Você entende? Cria um programa de retenção de talento, se ele ficou bom,
ótimo, vamos aproveitar ele aqui. E a gente tem tido sucesso nessas medidas que a gente tem tomado. Mas o mais gratificante é a satisfação desses funcionários, entende? Porque, às vezes, não é nem o que ele vai aprender, o que ele vai ter de assistência. É no íntimo dele de se sentir valorizado e falar assim, pô, aqui eles dão importância para mim, né? Eles estão preocupados comigo. É a atenção. É a atenção. Fala assim, é meio infantil, mas colo é bom demais. Eu estive essa semana num evento da MWC, que foi no Frei Caneca, e eu estive com o Ivan Goldenberg, um dos grandes dermatologistas, o queridinho das estrelas aí. Ele fez uma palestra interessantíssima, ele falou assim, olha, vocês dermatologistas, vocês precisam entender que o paciente não vai buscar só uma melhor tecnologia para ter um rejuvenescimento facial, não é só isso. Elas querem, antes de tudo, colo. Colo é uma das coisas mais importantes. Agora, deixa eu fazer para você, e mudar um pouquinho o nosso tema, um tema que é super importante. Nós estamos falando sobre segurança e privacidade de dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma crescente preocupação, né? O que vocês estão fazendo para a segurança cibernética dos seus hóspedes nesse segmento? Olha, a gente tem uma preocupação grande com isso. Nós contratamos uma assessoria para nos auxiliar e criar procedimentos, né? E a gente tem, às vezes, dificuldade no convencimento. Porque esse país, ele tem uma característica. Tem lei que pega e tem lei que não pega. E, às vezes, tem lei que pega só para um lado. O que eu recebo de telefonema, de companhia telefônica, de instituição financeira, de marketing, né? De marketing, de telemarketing, eu falo, pô, mas como é que esse cara descobriu que eu existo? Como é que ele sabe que eu tenho uma empresa? Olha, sabe, ele vai na 25 de março e compra um cadastro de dados, né, da Receita Federal, onde ele vai saber quando é que a sua empresa foi aberta, o que você fez. Então, a nossa preocupação grande também é esse. Se não funciona para nós, vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos fazer direito como se deve. Então, é lógico que você tem uma série de limitações e mudança de costume, né? Nós estamos perfeitamente enquadrados, ou seja, as informações dos clientes, elas são sigilosas e a gente só abre algum tipo de informação quando o cliente permite, né? Mas a gente lida bem com isso, Cacá, e acha que é importante, entende? Tem que dar essa segurança, principalmente para o cliente, de que aqueles dados dele não vão ser abertos publicamente, né? A gente, às vezes, também a gente tem... Eu rodo muito, né? Eu costumo dizer que quer se esconder de mim, fica na minha sala. Vai lá ficar na minha sala que dificilmente vou te encontrar, porque eu fico rodando os espaços de eventos e tal, e a gente vê, às vezes, um excesso de preocupação também de... O cliente alugou aquele espaço, ele está montando aquele evento, né? Mas eu tenho um outro cliente que está fazendo um site. Ele quer saber que tamanho que é o Golden Hall. E, às vezes, a gente tem esse problema. Então, a preocupação é conversar primeiro com o cliente, pedir autorização, né? E temos lidado bem com isso. Mas isso eu acho que é uma lei importante, que tem que vir para ficar. Como eu falei, tem lei nesse país que pega e que não pega, né? Por exemplo, você já foi para o Rio de Janeiro
Lógico. Algumas vezes. Aí você pega e à noite você sai de Botafogo e vai até a Barra. Você vai passar por uns 3 comandos, no mínimo, de aferição de bebida. Aqui em São Paulo, você anda 5, 6 meses, você não vê um comando, né, com essa preocupação. Então, é nesse ponto que eu digo, essa lei tem que pegar. É lógico que tem que pegar. Tem que segurança, pegar porque é positiva, né? É isso aí. Agora tem uma questão, só para concluir essa da LGPD, que eu acho que o principal, né, pela criação dessa lei, é dizer que os meus dados são meus. Exatamente. Ele não é do banco que eu trabalho, não é da empresa que eu contratei. Cada um é dono dos seus dados, né? Por isso que você tem que autorizar ou não a divulgação deles por motivo de segurança. A gente está chegando ao final, Fernando, e eu queria te perguntar, como é que você vê os desafios e oportunidades para esse mercado, para o setor hoteleiro, para os próximos anos? Olha, eu vejo esse mercado com uma prosperidade grande, né? Como a gente já falou aqui, não tem nada represado. É demanda normal que está acontecendo. E, sem dúvida, São Paulo está na frente dos outros destinos, no que se refere a eventos, feiras, congressos. Estrutura. Ele está muito na frente. E essa demanda vai continuar crescendo. O que a gente tem que se preocupar é de atender esse cliente que a gente tem, ou esse hóspede que a gente tem, com o melhor carinho. Assim, tem algumas atitudes que você pode tomar, assim, faz tudo para que ele se sinta como se estivesse em casa, né? Ele se sentir à vontade. E ter essa preocupação sempre com o bem-estar dele, com a segurança dele. Hoje está terrível, entende? Você andar com o celular na rua exposto, você pode correr um risco de vida à toa. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas no fundo é isso, é se preocupar para que esse cliente saia daqui o mais satisfeito possível, né? O melhor que pode acontecer é ele falar assim, se eu tiver que fazer um próximo evento, eu vou pensar nessa cidade, ou vou pensar nesse local. Isso é o que é mais gratificante. Eu acho que é isso que a gente tem sempre que buscar. Muito legal. Bom, eu queria aqui, então, em nome do Feiras e Negócios, do nosso podcast, agradecer imensamente a sua participação e agradecer aos nossos patrocinadores, o São Paulo Convention Visitors Bureau, que tem a sua agenda da semana toda semana com o Tony Sandro no nosso programa diário lá no C3 TV, que também está passando esse podcast, os trechos desse podcast lá também. Muito obrigado, viu, querido amigo Fernando Ghinato. Foi um prazer te receber aqui. A gente aprendeu um pouco mais sobre a hotelaria de São Paulo. Imagina, eu é que agradeço, Cacá, Thaís. Obrigado pela oportunidade e nós estamos sempre à disposição. Não estou falando de podcast especificamente. Qualquer coisa que a gente possa fazer para dar um apoio à atividade de vocês, eu costumo dizer o seguinte, você pode fazer tudo perfeito. Se você não tiver um canal de divulgação eficiente, é o que a gente chama, fala assim, botar ovo de pata, né? Por que ninguém compra ovo de pata? Porque o marketing da galinha é muito melhor do que o marketing da pata. Claro. Então, a gente costuma ter sempre essa preocupação de dar subsídios, de dar apoio,
né? Porque seguramente vocês são muito importantes no segmento. Nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigada, Fernando. Você foi muito generoso em compartilhar tudo com a gente. Cacá tem razão quando fala sobre a importância da gente levar para o público e conseguir, de alguma forma, ali mensurar a importância do setor para a cadeia como um todo. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. O Feiras e Negócios Podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas. Até o próximo episódio. Até lá.